Então vamos lá, sétima questão. O comprimento de uma barra de certo material, em função da temperatura, foi colocado no gráfico fora de escala a seguir. Então veja só, aqui temos um gráfico, certo? Em que aqui, ó, o eixo Y, ele representa aqui o comprimento, certo? Em metros. E o eixo X, ele representa a temperatura em graus Celsius. Então veja só, aqui a gente já pode extrair os nossos dados, certo? Então, na questão 7, ele tem a letra A e a letra B. Então, ó, a letra A, ela pede para calcular o coeficiente de dilatação desse material. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como eu sempre digo a vocês, deixa eu dar só uma focada aqui. Como eu sempre digo a vocês, anotem os dados. Então, ó, dados. E aí vamos anotar os dados que a gente pode extrair aqui desse gráfico. Então, ó, aqui eu tenho o comprimento inicial, certo? Veja que aqui é 2, aqui é 2,24. A temperatura aqui é 20 e depois 220 graus Celsius. Então, aqui eu tenho o meu comprimento inicial, certo? E aqui eu tenho o comprimento final com relação à temperatura, certo? Veja que tá aqui as linhas tracejadas representando tudo certinho. Então, pois bem, então, ó, o meu comprimento inicial, certo? Que é aqui, ó, equivale a 2 metros. Veja só, o comprimento final é 2,24. Então, isso aqui se chama variação. Então, a variação do comprimento, certo? Vai ser igual ao comprimento final menos o inicial. Então, 2,24 metros menos 2 metros. Aqui tem 1 metros também, beleza? Então, ó, isso aqui vai ser igual a 0,24 metros. Então, aqui eu já tenho a minha variação do comprimento. O 2 ficou feio aqui. Beleza, então, ó, temperatura inicial é 20, temperatura final é 220. Então, a gente anota aqui, ó, temperatura inicial 20 graus Celsius. Temperatura final, nosso T0, é igual a 220 graus Celsius. Beleza. Então, aqui a gente já tem os dados e aí ele pede para calcular o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. Então vamos calcular. Então, lembrando, a equação da variação da dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, deixa eu dar uma focada aqui. Então, é basicamente isso. Então, a gente só vai substituir os valores. Então, ó, a variação do comprimento aqui está em 0,24. Lembrando, se você quiser colocar em notação científica, pode colocar, mas vamos colocar do jeito que está. Então, vai ficar aqui, 0,24 metros é igual. Comprimento inicial, 2 metros. Então, coloca aqui, 2 metros, vezes o coeficiente de dilatação, que eu não sei o que é que a gente vai calcular aqui, certo? Vezes a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, pegamos aqui, colocamos entre parênteses, vai ficar a temperatura final, 220 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Beleza? Então, é basicamente isso. Aí é só você resolver a matemática. Então, repete. Aqui, 0,24 metros é igual a 2 metros vezes o coeficiente de dilatação vezes essa subtração aqui. 220 menos 20 dá 200. Então, 200 graus Celsius. Beleza? Então, aqui a gente pode multiplicar, certo? A gente pode multiplicar aqui. Então, vou repetir essa parte aqui. Então, 0,24 metros é igual a 2 vezes 200. Então, vai dar 400. Então, vai ficar 400 metros vezes graus Celsius. Beleza? Então, vai ficar aqui, metros vezes graus Celsius
vezes o coeficiente de dilatação. Beleza? Por isso que é importante vocês colocarem a unidade de medida. Então, beleza. Como eu quero saber o coeficiente de dilatação, o que está multiplicando passa dividindo. Então, ó, eu vou isolar aqui o coeficiente. Então, eu vou colocar ele aqui, certo? Eu vou repetir aqui. 0,24 metros. Dividido por 400 metros vezes grau centígrados. Beleza. Então, como estava multiplicando aqui, ele passa dividindo, né? É só você pegar essa expressão aqui e passar para cá. Do outro lado da igualdade dividindo. Então, veja, eu tenho um número decimal e aqui eu tenho um número inteiro. Então, o que é que eu faço? Coloco em notação científica, como já falei, que fica bem melhor para vocês visualizarem. Então, ó, coeficiente de dilatação vai ser igual. Como a minha vírgula está aqui, ó, número decimal, eu tenho que puxar ela para cá. Então, eu vou puxar duas casas. Então, ó, 1, 2. Então, vai ficar 24 vezes 10. Como eu puxei duas casas, aí quando você puxa para a direita, você vai fazer o quê? Você vai subtrair. Então, puxei duas casas. Como eu vou subtrair, vai ficar menos 2 metros. Dividido por 400. Então, como a minha vírgula subtende que está aqui, então eu vou puxar 1, 2. Então, duas casas também. Então, vai ficar 4 vezes 10. Como eu estou puxando para a esquerda, então eu vou somar. Então, aqui vai ficar 2 positivo. Metros vezes grau centígrado. Agora dá para a gente dividir. Então, veja. Como eu tenho as unidades de medida aqui, ó, metro dividido para metro vai dar 1. Então, eu cancelo. Beleza? Então, cancelo. Só ficou isso aqui, ó. E aí, no final, a gente vai ver o resultado e entender o porquê dessa unidade de medida, né? Que a gente já viu nas questões anteriores. Então, ó, 24 dividido para 4. Então, ó, coeficiente de dilatação vai ser igual. 24 dividido para 4 dá 6 vezes... Então, veja só. Aqui eu tenho menos 2. E aqui embaixo eu tenho 2. Então, quando você for dividir notação científica, lembra que na multiplicação você repete a base e soma os expoentes. Na divisão, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar menos 2, menos 2. Né? Então, repete a base e subtrai os expoentes. Vou repetir aqui, ó, menos 2. E como na divisão subtende-se que aqui tem um menos, ó, então vai ficar menos o 2 de baixo. Então, vai ficar menos 2. E agora só, veja que aqui é como se tivesse 1 sobre graus Celsius. Então, eu posso colocar ele da forma inversa, que foi o que a gente viu. Né? Então, aqui vai ficar menos 1. E aqui a bolinha para representar o grau centígrado. Beleza? Então, graus Celsius. Então, aqui a gente só vai resolver. Né? Menos 2. Menos 2. Vai ficar igual. O coeficiente de dilatação vai ser igual a 6 vezes 10. Menos com menos vai dar mais, e aí vai prevalecer o sinal do número maior. Como os dois números são iguais, então só vou repetir o sinal. Então vai ficar menos 4. E aí, o grau Celsius inverso. Então, esse é o resultado da questão. Então, veja aqui. O coeficiente de dilatação nas questões anteriores, vocês viram essa notação. Então, entende por que agora fica essa notação? Porque quando a gente vai dividir, a gente divide a variação do comprimento dividido pelo comprimento, vezes o produto, aqui no caso, né, do meu comprimento inicial vezes a variação de temperatura. E aí, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente chega nessa expressão aqui da unidade de medida. Então, é só para a gente entender, certo? Também a unidade de medida e entender o cálculo. Então, é basicamente igual às outras questões que a gente fez. E é isso aí, galera.